Durante anos, Himmler foi uma das figuras mais poderosas do regime. Ele não comandava só exércitos, mas toda a estrutura de segurança e repressão do Partido Alemão. Era responsável direto por prisões, perseguições e centros de detenção que espalhavam medo por onde passava. Quando a guerra estava já perdida, ele não tentou resistir. Tentou fugir, disfarçado de soldado comum, com papéis falsos e aparência alterada. Tentou cruzar as linhas, sem ser reconhecido, mas foi capturado por forças britânicas. Levado para interrogatório, manteve sua aparência calma, mas seus olhos denunciavam que ele escondia algo. Os soldados começaram a desconfiar e ordenaram que ele abrisse então a boca. Nesse instante, a farsa acabava. Himmler estava com uma cápsula escondida entre os dentes. Em segundos, rompeu o conteúdo e caiu no chão. Tudo foi rápido, não houve julgamento nem acerto de contas. Ele mesmo decidiu como a sua história acabaria. O homem que comandava com frieza escolheu um fim silencioso, sem honra, sem testemunhas. Deixou para trás apenas dúvidas, documentos e segredos que nunca foram revelados. Hirohito era muito mais do que chefe de um estado. Durante o conflito, era considerado uma figura quase divina no Japão. Enquanto cidades eram destruídas e decisões estratégicas eram tomadas, ele se mantinha no centro do poder, com sua imagem protegida pela estrutura militar e cultural. Mas, quando o país foi derrotado, o destino dele seguiu um caminho bem diferente dos outros líderes do eixo. Ao contrário dos oficiais alemães, Hirohito não foi capturado nem interrogado de forma pública. Ele não teve que fugir ou se esconder. Em vez disso, foi mantido no trono, mesmo após o fim da guerra, como parte de um acordo político. Para muitos, isso foi um choque. Como alguém com tanto poder atravessou a guerra e permaneceu ali, intocável? A resposta está no equilíbrio delicado entre política e reconstrução. As autoridades dos países vencedores decidiram que tirar Hirohito do poder poderia causar mais instabilidade do que mantê-lo. Então, ele foi poupado. Seu papel durante anos de conflito foi quase perdoado e deixado de lado. Hirohito viveu por décadas após a guerra. Faleceu em 1989 por causas naturais, no conforto do seu palácio. Seu fim foi calmo, mas carregado de silêncio, um silêncio pesado cheio de perguntas não respondidas. Hermann Göring era visto como sucessor natural de Adolf, fundador da Força Aérea Alemã e figura central do governo. Adorava aparecer em público com roupas chamativas, coleções de arte e discursos cheios de confiança. Durante os anos de conflito, era símbolo de poder e ostentação. Mas, quando tudo ruiu, a imagem do homem invencível começou a desmoronar junto com o império que ajudou a construir. Após a rendição, Göring foi capturado por forças aliadas e se entregou sem resistência. Passou meses preso, sendo interrogado e depois julgado no tribunal de Nuremberg, condenado ao fim, junto com outros nomes importantes do regime. Mas ele não queria ter o fim pela mão da justiça. Poucas horas antes da data marcada, conseguiu algo que parecia impossível. Uma cápsula com substâncias nocivas chegou até ele, de forma ainda misteriosa. Alguns dizem que ele foi ajudado por alguém dentro da prisão. Outros acreditam que ele tinha tudo planejado desde o início. O fato é que na cela, ele usou a cápsula e teve seu fim em silêncio. Göring escapou do ato final que lhe foi imposto pela justiça. Preferiu decidir como encerraria sua história, mesmo preso, mesmo vigiado. Foi um fim que ainda levanta suspeitas sobre quem o ajudou a conseguir isso. Rudolf Hess era o braço direito de Adolf nos primeiros anos do regime. Era leal, disciplinado e visto como um dos homens mais confiáveis do círculo interno. Mas, em 1941, fez algo que ninguém esperava. Pegou um avião e voou sozinho até a Escócia, dizendo que queria negociar a paz com o Reino Unido, mas sem autorização, sem aviso prévio. Foi preso imediatamente e nunca mais voltou à política. Passou o resto da guerra detido e depois foi julgado em Nuremberg. Embora não estivesse mais envolvido diretamente nos últimos anos do conflito, foi condenado à prisão perpétua por seu papel na ascensão do governo alemão. Acabou sendo o único detento na prisão de Spandau, em Berlim,
onde passou mais de 40 anos praticamente sozinho. Em 1987, já com 93 anos, foi encontrado sem existência no pátio da prisão. A versão oficial foi de que ele mesmo a provocou, mas as circunstâncias sempre pareceram estranhas demais. Uma prisão inteira vazia, sob constante vigilância com apenas um homem tão velho e debilitado. Muitos acreditam que ele sabia segredos demais, outros dizem que foi tudo realmente como disseram. O que se sabe é que Rudolf Hess teve o fim solitário e cercado de perguntas. Você aguentaria 40 anos sozinho? Responda nos comentários. Marty Bormann nunca foi uma figura pública como os outros líderes. Preferia o silêncio, os bastidores, os papéis e os segredos. Era o secretário pessoal de Adolf, com acesso direto a cada decisão importante. Poucos tinham tanto poder quanto ele, e quase ninguém falava tanto ao ouvido do chefe supremo quanto Bormann. Mas, quando Berlim começou a cair, ele também tentou fugir. Em maio de 1945, no meio do caos da cidade em ruínas, Bormann deixou o bunker e tentou fugir. Estava com outros membros do alto comando, mas nunca mais foi visto com vida. Durante anos, surgiram rumores que ele teria escapado para a América do Sul, que teria mudado de rosto, de nome e de história. Agentes o procuraram por décadas, mas a verdade estava enterrada em Berlim. Em 1972, durante obras perto da estação de trem, 2 restos foram encontrados. Um deles tinha documentos com o nome de Bormann. As dúvidas só terminaram em 98, quando testes genéticos confirmaram que ele realmente havia falecido em 1945, logo após tentar fugir. Acredita-se que tenha usado uma cápsula nociva ao perceber que não conseguiria escapar. O fim de Martin Bormann foi como a sua vida, sem testemunha, escondido e cheio de camadas. Ernest Kaltenbrunner não era um nome muito conhecido do público durante a guerra, mas nos bastidores ele era um dos mais temidos. Chefiava toda a estrutura de investigação e inteligência do regime, sendo responsável direto por capturas, interrogatórios e operações secretas. Tinha acesso a informações delicadas e coordenava ações que deixavam marcas profundas por onde passava. Quando o conflito terminou, foi capturado pelas forças aliadas. Ao contrário de outros nomes que tentaram escapar, Kaltenbrunner enfrentou o julgamento de Nuremberg até o fim. Durante o processo, mostrou frieza, tentou se defender, negou responsabilidades, mas as provas contra ele eram extensas. Documentos, testemunhos e registros o colocavam no centro das decisões mais sombrias do regime. Foi condenado por crimes graves contra populações civis e por seu papel ativo na estrutura da repressão. A sentença então foi clara: punição máxima. No dia marcado, foi levado até o local. Segundo relatos, manteve a postura e aceitou a justiça, mas sem demonstrar arrependimento. O fim de Kaltenbrunner não teve fuga nem mistério. Foi direto, diante do mundo, com câmeras, testemunhas e registro histórico. Um encerramento frio para uma trajetória construída na sombra. Wilhelm Keitel era o chefe do alto comando das forças armadas do governo alemão. Sua função era organizar e assinar ordens militares vindas diretamente do topo. Ele era o homem da caneta, aquele que colocava no papel as decisões que afetavam milhares de vidas. Mesmo sem estar no campo de batalha, seu nome aparecia em quase todos os documentos importantes do conflito. Após a rendição na Alemanha, Keitel foi capturado e levado ao tribunal de Nuremberg. Lá, tentou se justificar dizendo que apenas seguia ordens e que não tinha outra escolha. Foi um dos primeiros a usar essa linha de defesa, que mais tarde se tornaria famosa e muito debatida. Mas os juízes não aceitaram esse argumento. Disseram que um líder tem responsabilidades, mesmo quando apenas assina o que lhe mandam. A sentença então foi clara: punição máxima. No dia marcado, Keitel foi levado junto de outros condenados. Dizem que caminhou com frieza, em silêncio e vestindo seu uniforme. Até o último segundo, manteve a postura de um soldado disciplinado, a caminho da justiça por seus crimes. Keitel não tentou fugir e nem chorou. Não fez apelos. Um encerramento que carrega mais do que um destino individual. Carrega o peso da obediência sem reflexão. Joseph Goebbels foi o ministro da comunicação do governo alemão.
mas sua função ia muito além de discurso ou jornal. Era o arquiteto da narrativa oficial, criava slogans, distorcia fatos, alimentava o público com uma visão única e muito bem calculada dos acontecimentos. Com voz suave e fala intensa, transformava ideias em certezas. Era o artista da manipulação. Nos últimos dias de guerra, quando tudo já estava perdido, Goebbels se recusou a abandonar o bunker onde estavam os últimos membros do comando. Mesmo com a cidade em ruína e sem chance de vitória, decidiu ficar ali até o fim. Estava ao lado da esposa e dos 6 filhos. Nenhum deles sairia dali. Em um ato que até hoje causa desconforto, ele e a esposa decidiram que os filhos também não deveriam estar no mundo sem aquele regime. Depois, os 2 também tiveram o mesmo destino. Foram encontrados no jardim da sede do governo, parcialmente danificado por fogo. Goebbels encontrou um fim extremo, não só para si, mas para toda a família. Quis controlar até a própria saída do mundo, como se a realidade precisasse seguir seu roteiro até o último segundo. Foi um encerramento que, para muitos, mostrou o quão longe ele estava disposto a ir por aquilo que ele acreditava. Masaharu Homma foi o responsável pela invasão das Filipinas no início do conflito no Pacífico. Era um militar de carreira, com passagem por universidades no Ocidente. Muitos o viam como um oficial calmo e até diplomático, mas seu nome ficou gravado na história por um episódio que ainda gera debates, a chamada Marcha de Bataan. Após a rendição das forças americanas e filipinas, milhares de prisioneiros foram forçados a caminhar por quilômetros sob o calor extremo, sem água e sem comida suficiente. Homma alegou que não sabia da gravidade da situação e que seus atos teriam sido cometidos por subordinados fora do seu controle direto. Mas após o fim do conflito, foi capturado pelas forças aliadas e levado a julgamento em Manila. O tribunal o considerou responsável pelos atos cometidos sob o seu comando, mesmo que indiretos. A decisão foi firme. Ele deveria ser punido com pena máxima. Homma aceitou a sentença sem contestar, dizendo que assumia o peso das decisões tomadas durante o conflito e em 1946 teve a sua pena cumprida. Seu fim foi silencioso, sem resistência. Muitos ainda discutem se ele foi culpado por omissão ou vítima de um julgamento mais simbólico. O que é certo é que sua trajetória terminou carregada de responsabilidade e de perguntas que a história nunca respondeu completamente. No fim de abril de 1945, a capital alemã estava cercada. Os sons de bombardeiros já ecoavam dentro do bunker onde Adolf e seus últimos aliados se encontravam. Lá, o cenário era tenso, abafado e surreal. Enquanto o mundo desmoronava lá fora, ele continuava acreditando que, de alguma forma, poderia reverter tudo, até perceber que o fim era inevitável. Nos seus últimos dias, se afastou de todos, demonstrando sinal de exaustão física e emocional, mas por trás de cada gesto havia um plano final que ele carregava há muito tempo. Em 30 de abril de 1945, entrou em seus aposentos privados junto com a sua esposa e selou o próprio destino. Segundo relatos, usou uma combinação de métodos para garantir que nada desse errado. Minutos depois, seus assistentes o encontraram e seguiram ordens diretas, que era queimar tudo, para evitar que fosse usado como símbolo ou troféu. Mais tarde, tudo seria encontrado por tropas soviéticas, mas os restos já estavam irreconhecíveis. Isso alimentou décadas de teorias, rumores e muita suspeita. E você, conhecia todos esses finais? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.